Olá, amigos. Faz algum tempo eu publiquei na plataforma Amazon o romance Mateus Engoliu Desertos. Ele narra uma espécie de embate entre um catador de recicláveis, chamado Lázaro, e um médico perito do INSS, chamado Levi. Esse catador de recicláveis é tido pelas pessoas como um indivíduo alucinado, como alguém que não tem o domínio de suas faculdades mentais, e é alguém que anda pelas ruas, além de fazer aquele trabalho de recolher latinhas e papelão e etc. Ele sempre grita números para os transeuntes que passam perto dele. Diz que esses números são as pessoas que estão gritando para a mente dele. Mais adiante, o leitor vai descobrir que esses números, na verdade, são capítulos e versículos do Evangelho de São Mateus, que tem sempre alguma coisa a ver com as dificuldades, as agruras, aquilo que perturba aquela pessoa que passa por Lázaro, pelo catador de recicláveis. Esse Lázaro, ele tem por costume, inclusive, trocar o nome das pessoas. Dr. Levi, por exemplo, ele vai tratar por Mateus, lá adiante na história. E acontece também num caso que vai ser digamos, o fato gerador da problemática toda do livro. Lázaro entra em uma casa em que um homem está acamado. Ele está com aquela doença conhecida pela sigla de ELA, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso e que a medicina até agora não sabe como curar. Portanto, uma doença incurável. Essa doença, inclusive, vitimou o grande físico inglês Stephen Hawking. Lázaro entra na casa desse acamado, cujo nome é Francisco, e passa a chamá-lo de Jó. E conversando com ele, diz que entrou ali apenas porque esse Jó não parava de gritar no ouvido dele os números. Ele tinha entrado ali por piedade, para conversar com Jó. O fato é que quando ele sai, deixa o Jó, ou o Francisco, no quarto, Francisco simplesmente se levanta curado. Esse milagre atribuído a Lázaro vai ser notícia em todos os jornais. E aí desperta no médico do INSS, no perito do INSS, que tinha sido o responsável de todo o processo que deu a aposentadoria por invalidez àquele homem que sofria da doença ELA, vai levar esse médico a fazer uma pesquisa, a investigar, por obrigação de ofício, porque afinal, como é que ficava a situação dele? Portanto, todos os eventos que seguem vão colocar esse homem cético, um homem ligado à ciência. Esse homem vai se defrontar com um outro que age de uma forma aparentemente irresponsável, de uma forma aparentemente deslocada da realidade, e a quem cada vez mais são atribuídos outros milagres, outros fatos fabulosos. E vamos conhecer tanto a vida penosa do médico, quanto a vida também atribulada desse personagem que é Lázaro. Nunca foi objetivo da obra Mateus Engoliu Desertos discutir questões de fé e religiosidade,
discutir se Deus existe ou se não existe, mas colocando esse embate de visões diferentes, antagônicas, o que a gente acaba percebendo ali na história, no enredo, é que no cerne de tudo está a questão humana, a descoberta do grande milagre que é a própria existência, que é o coexistir, que é o compreender o outro, que é a riqueza, que é ver a vida como essa riqueza tão repleta de grandezas e baixezas, de abraços e repulsas, de acertos e erros, mas, sobretudo, a vida como uma grande superação de desafios que só podem ser vencidos pelo amor. Eu fui motivado a fazer esse vídeo porque me lembrei de uma pessoa que me perguntou: você está escrevendo sobre o quê? E eu, falando sobre esse romance, senti uma certa decepção, uma certa descrença que se seguiu com um comentário: mas religião parece uma coisa tão anacrônica hoje em dia. Na época, eu não comentei nada. A bem da verdade, quando eu escrevo, eu ponho no texto as minhas ideias e ponho no texto os meus sentimentos, aquilo que eu captei no mundo de outras pessoas para servir de base a um personagem, a outros, mas eu não tenho certeza de coisa alguma. E como diz a canção dos Secos e Molhados, a velha canção, então eu escuto. E eu ouço as considerações das pessoas a respeito de tudo que eu escrevo. Mas sei que existe no mundo de hoje, e é expresso por esse tipo de descrença, uma confusão entre religião e fé, entre igrejas, no plural, e o que é sagrado. Daí, como eu disse, a descrença dessas pessoas, vem dessa confusão. Vivemos numa época paradoxal, na verdade. Acho que nunca houve tanta religião. Agora nós temos religião até dentro do Estado, tomando conta de tudo. E o Estado laico está em perigo. Então, religião não tem nada de anacrônico nessa conversa, não é verdade? Além do que, o cristianismo, está na base da nossa cultura. É um cristianismo, me permitam a crítica, sem Cristo. E acredito que tem uma razão. Jesus era muito revolucionário. Para a época dele, imagine, foi questionado: dos mandamentos, Senhor, qual é o mais importante? Lembrando que ele era judeu e naquela época os judeus tinham mais de 600 mandamentos. Além daqueles que estavam na tábua de Moisés, a igreja, os doutores impunham centenas de outros. E ele diz um só. Ele resumiu tudo num só. Outro aspecto que eu acho que merece consideração é o fato de que, independente de qualquer crença, independente de qualquer fé, de qualquer denominação cristã, é histórico o fato de que a Bíblia tem profunda influência na literatura mundial. Harold Bloom, que é um crítico literário bem controverso, professor de Yale, nos Estados Unidos, ele coloca a Bíblia ao lado de a Odisseia e a Ilíada de Homero, a Eneida de Virgílio, como a base da literatura mundial. Então é preciso um autor, um escritor, ler a Bíblia, não para crer no que está lá, mas para compreender aquela forma de narrativa e compreender a própria cultura que temos. Na construção do texto Mateus engoliu desertos, portanto, além de conversar com religiosos, saber deles sobre suas experiências
consagrado, a descoberta de sua espiritualidade, essas coisas, eu também recorri a um amigo, um médico aposentado, perito do INSS, o Dr. Belchor, aqui da cidade de Passo, que me contou várias histórias, coisas que aconteceram ali no seu local de trabalho, durante investigações para conceder ou não aposentadoria e assim por diante. E eu usei todas essas histórias que me foram contadas pelo Belchor, acrescentei algumas outras de minha própria família e de conhecidos, histórias que a gente ouve, a gente inventa algumas também, para ir construindo uma vida, né, para esse personagem ou para esses personagens. E além disso, como eu dizia, fui ler e reler e tresler a Bíblia, e com foco no Novo Mandamento e principalmente o Evangelho de Mateus. Na leitura do Evangelho, portanto, eu fui fazer ali as minhas reflexões sobre os ensinamentos, sobre a filosofia que nos passa o texto e sua relação com a vida dos personagens, ou com a vida daquele que passa, de cada causo contado e da própria vida de Lázaro, né? Vou ler para vocês um trecho da obra Mateus Engoliu Desertos, em que ele conta a um amigo sobre uma visita que ele fez a um zoológico. Então fui até o zoológico. Os funcionários não queriam me deixar conversar com o tal gerente, diretor ou sei lá o quê. Mas eu tenho paciência, sou Lázaro, fiquei por ali me fingindo de morto, observando a fauna enclausurada, e quando o chefão saiu do escritório, eu me apresentei. Boas tardes, senhor diretor. Vim aqui para exigir para mim uma jaula. Que jaula? Ora, que jaula! Então o senhor não anda pelo seu lugar de trabalho? Claro que ando. O que você está dizendo? Estou chamando a atenção para o fato que aqui tem jacaré, tem paca, tatu, cotia não. Mas tem tamanduá, onça pintada, onça sem pinta. E tem macaco. Só não tem enjaulado o mais terrível dos animais, o predador da própria natureza, a fera apocalíptica, o ser humano. Como genuíno exemplar dessa raça ameaçadora, vim aqui reivindicar a vaga no zoológico. O senhor, pelo visto, fugiu de um hospício. Não, eu atualmente sou livre morador urbano, também conhecido como morador de rua, sem teto. Trabalhava dignamente no ramo ecológico de reciclagem de materiais. Sei, catador de lixo. Não, senhor. Isso é um engano, uma distorção causada pelo prisma do preconceito. O que as pessoas chamam de lixo é matéria-prima muito valiosa. Porém, isso não vem ao caso, porque acabo de demitir a mim mesmo e quero me incorporar ao patrimônio biológico desse zoológico. Padre, o senhor acredita que ele se negou a me aceitar? Portanto, o mundo da tecnoevangelização, do marketing religioso que leva para as escadarias, das fake fés, os mesmos vendilhões do templo. Nada mais contemporâneo, vamos refletir agora, do que opor, então, uma reflexão sobre esse materialismo e egoísmo travestido de religiosidade, às reflexões, às filosofias, aos ensinamentos do livro que é mais vendido em todo o mundo na história, a Bíblia. A Bíblia é leitura obrigatória para qualquer escritor. Se você está gostando dos nossos papos, dê aí o seu like. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, divulgue aí para os amigos e até a próxima. Um grande abraço.